Pessoal, retornando o nosso curso de Indústria 4.0, eu falei na introdução, né, que nós estamos numa transição entre a terceira e a quarta revolução industrial, mas eu queria entrar mais a fundo nesse histórico para você entender, ok? Antes da primeira revolução industrial, o trabalho era praticamente artesanal. Cada objeto era fabricado um a um, não existia uma produção mecanizada. A partir de 1760, houve uma mudança radical, tá certo? Nesse período, a indústria têxtil era o que mais se desenvolvia no mundo, né? Porque as pessoas estavam saindo do campo para a cidade, existia uma carência muito grande de artigos têxteis, inclusive roupas, e essas roupas, a dificuldade de fabricar exatamente o processo artesanal de plantar um algodão, colher o algodão, tirar o caroço do algodão, isso tudo manualmente, depois você desentrançar o fio, novelar o fio, ou seja, colocar em novelo, como novelo de linha. Depois abastecer os teares e a produção era manivela, era manual, tá certo? Houve um grande desenvolvimento dessa indústria com a invenção da máquina a vapor. Tem todo esse período de 1700 a 1765 por um motivo, tá? James Watt, ele criou uma máquina a vapor, vamos dizer assim, funcional, que você podia aplicar na indústria, você podia aplicar nos transportes marítimos e fluviais, você podia aplicar nas locomotivas, tem até uma imagem de uma locomotiva a vapor. Aí tem ele, registrado na história, né? Ele foi um dos cientistas em vários países do mundo, havia essa busca, né, por uma máquina a vapor que fosse funcional, quer dizer, que você pudesse alimentá-la com carvão, com madeira, haver a queima do carvão da madeira, gerar vapor em alta pressão e movimentar eixos, né? Você movimentar rodanas que transmitisse esse movimento para as demais máquinas. Imagine a substituição de uma máquina movida manualmente, a manivela ou a pedal, né? Como a gente tem uma imagem na nossa mente de uma máquina de costura a pedal, provavelmente você já viu isso em algum filme antigo ou até em alguma imagem de museu. Eu, por exemplo, na casa da minha mãe, tinha uma máquina de costura a pedal. Era minha mãe que movimentava a pedaleira, tá certo? Vou passar um videozinho rápido aqui sobre uma máquina a vapor. Aí você vai ver a velocidade, como ela substituiu o ser humano na movimentação das máquinas e como isso veio a aumentar significativamente a velocidade dos movimentos, ok? Veja a inércia para começar o funcionamento. Começava lentamente e acelerando, né? Essa é a lubrificação do eixo dos bancais. 500 cavalos vapor, tô vendo? Muita potência comparado com o ser humano.
você tem a transmissão do vapor por essas tubulações que vão alimentando outras máquinas, está vendo, através de eixos. Interessante, né? Então, gente, como passou no vídeo, vocês viram aí essa máquina exatamente de TA, fabricando tecido, né? Você viu a capacidade dela, 500 cavalos vapor, que é o termo horsepower. Imagine que essas máquinas eram movimentadas antes dessa primeira revolução industrial, a força motriz humana ou animal, né? Por isso que tinha esse termo cavalo, que era um animal muito utilizado, um animal de tração, que era muito utilizado na indústria, tá certo? E essa máquina substituía 500 cavalos. Você já imaginou? E ela veio a ser adaptada para movimentar os trilhos dos trens. Imagine a velocidade que você ganhou na transferência, né, de peças, de mercadorias, de matérias-primas. Não sei se você sabe, mas os transportes, à medida que as estradas de ferro foram sendo construídas, cidades foram sendo construídas ao redor das estações de trem, estações férreas. Isso trouxe um desenvolvimento das cidades, ou seja, os transportes desenvolvem as cidades, ok? E aí você tem aqui uma imagenzinha de um fio de algodão. Por quê? Porque também foi inventado a debulhadora e a ceifadeira de algodão. Imagine que antes esses novelos de algodão eram tirados a semente, um a um, manualmente, a quantidade de mão de obra que você tinha para fazer isso. Isso passou a ser feito através de uma debulhadeira que tirava a semente do algodão, num processo mecanizado, separava o novelo de algodão da semente. Isso ganhava muito tempo no processo de fabricação de novelos de algodão para fabricar tecidos. Então você vê que uma invenção puxou outra, que puxou outra, que puxou outra, que houve um desenvolvimento absurdo, né? Os teóricos dessa época que falam, os cientistas que deixaram isso registrado, fala do aumento da capacidade de produção até 5.000 vezes, comparado com a propulsão animal ou humana, né? Que as pessoas também movimentavam as máquinas. A segunda revolução industrial, ela é muito caracterizada pela invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison. Ela é registrada nesse período, 1870 a 1969. Você vai entender um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre isso. O aperfeiçoamento da produção do aço. Por que aço? Essas máquinas, uma delas você viu aí, movida a vapor, eram de ferro. E qual é a característica do ferro? Uma reação com o meio ambiente chamada oxidação. Ou seja, as máquinas precisavam ser constantemente lubrificadas. E existia um consumo muito grande de lubrificantes, graxas e óleos, porque elas enferrujavam e travavam e quebravam também, né? Com muita facilidade. E o aperfeiçoamento na produção do aço veio a reforçar a estrutura das máquinas, equipamentos, ferramentas. E aí veio a utilização de novas fontes de energia. Quando a gente fala da invenção da lâmpada, né, por Thomas Edison,
não é só da lâmpada, é da utilização da eletricidade, do motor elétrico. Através da invenção e de desenvolvimento dos motores elétricos, os motores elétricos eles foram diminuindo de tamanho, eles eram de tamanhos assim que não possibilitava o transporte aéreo, não é? O avião, porque eram motores gigantes que pesavam muito. E aí, com a evolução da eletricidade, esses motores foram sendo reduzidos de tamanho, o que proporcionou a evolução também dos transportes. Como eu falei para vocês, quando os trens começaram a percorrer as cidades, foram diminuindo as distâncias. Isso é evidente. A mesma coisa o desenvolvimento do transporte aéreo. As cidades foram sendo mais povoadas em torno dos aeroportos, em torno dos portos, em torno das estações ferroviárias. Ok, gente? Abaixo você vê aí um carro fabricado pela Ford, o chamado T40. Houve uma grande evolução também do transporte via combustão interna. Por que a gente chama combustão interna? Que é a queima de um derivado de petróleo, né, o combustível, a gasolina, movimentando os pistões e cilindros que faziam o movimento dessas máquinas. E também isso veio para a indústria. Tudo era uma cadeia, tá? A história, na verdade, é uma coxa de retalho, imagine assim, constituída por vários elementos que fazem uma mudança radical nos meios de produção. Aí você chega na terceira revolução industrial. Por que 69? Eu falei lá no início. Porque você conseguiu miniaturizar os componentes. Antigamente os componentes eram grandes. Eram relés e contactores. Quem aqui está assistindo esse vídeo que é da área de elétrica, entende o que eu estou falando, mas eu vou passar um filmezinho para você entender melhor como é que eram os comandos elétricos daquela época. As centrais telefônicas, por exemplo, eram todas comutadas através de relés, mas que deixava a comunicação lenta, porque o relé não tem a velocidade de comutação de estado. Pense assim, estado aberto e fechado significa 0 e 1. Isso é um código que na eletrônica a gente chama de código binário. Através do código binário, você consegue programar um equipamento. Antes essas programações eram feitas com relés e contactores. 69 caracteriza a invenção do transistor. Eu vou passar um filmezinho aqui rápido para você ver da introdução do transistor na indústria, entrando na eletrônica, primeiro nas comunicações, nas transmissões audiofônicas, né, que era rádios. Antigamente a transmissão era feita por telégrafo ou código Morse. Esse código binário 0 e 1 era transmitido através do movimento das mãos, dos dedos, o famoso telégrafo. Mas com a introdução do transistor, isso veio a ser miniaturizado e veio a constituir um avanço significativo, que a gente chama de terceira revolução industrial, chegando até a robótica, como você pode ver essa imagem, e vai ver um videozinho, a grande evolução da indústria até 2011, que caracteriza o início da quarta revolução industrial, como isso fez com que as máquinas ganhassem precisão e velocidade nos seus movimentos. Vamos comigo, gente? Está interessante o assunto. É importante você conhecer a evolução. Por que a gente chama a quarta revolução industrial? A evolução da indústria, das comunicações, dos movimentos, dos transportes, da logística, tudo isso em cadeia gera o que a gente chama de revolução. Vamos comigo?